o arco-íris. O arco-íris é estudado numa parte da física chamada ótica, que estuda os fenômenos associados à luz. Ela pode ser dividida em óptica geométrica e óptica física. No caso da formação do arco-íris, ela é estudada em óptica geométrica. Newton deixou suas contribuições na teoria da variação do índice de refração da luz pela variação da cor, que poderia ser observada na dispersão da luz ao passar por um prisma. Ele foi o primeiro a demonstrar que a luz branca era composta da luz de todas as cores do arco-íris. Com um prisma de vidro, pôde decompor a luz branca no espectro completo de cores, e com o outro pôde recombinar o feixe de luz em luz branca. Também demonstrou que a luz vermelha é refratada menos que a azul, o que levou a uma completa explicação do efeito óptico do arco-íris. O arco-íris aparece quando a luz branca do Sol é interceptada por uma gota de água da atmosfera. Parte da luz é refratada para dentro da gota. A luz que entrou na gota é refletida em seu interior e após é refratada para fora da gota novamente. A luz branca é uma mistura de várias cores. Quando a luz branca atravessa uma superfície líquida, pode também ser algo sólido, como um pedaço de vidro ou gotículas de gelo. A luz sofre refração e faz aparecer o espectro de cores, que é violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Introdução. Quando a luz do Sol atravessa um trecho de chuva, ela é refletida e refratada no interior das gotas e devolvida em várias cores ao ambiente. Interessante dizer que o arco-íris não existe realmente, ele é uma ilusão de ótica, cuja posição aparente depende da posição que o observador se apresenta. Todas as gotas de chuva refratam e refletem a luz do Sol da mesma, mas somente a luz de algumas delas chega ao olho do observador. Após a dispersão da luz, que nada mais é que a separação dos vários componentes espectrais, forma-se então o arco no céu. A região para melhor se observar um arco-íris é entre o Sol e a chuva. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o arco-íris representa a aliança entre Deus e o homem, Noé e todos os seres que sobreviveram ao dilúvio. A luz do Sol é uma onda de luz branca, formada por várias cores. Quando essa luz incide sobre uma gota de água, os raios luminosos penetram nela, e são refratados e refletidos, sofrendo assim a dispersão. O feixe de luz colorido dentro da gota é refletido sobre a superfície interna da mesma e sofre um novo processo de refratação, motivo que provoca a separação das cores que o observador consegue ver. É evidente que essa dispersão ocorre com todas as gotas de água que estiverem na superfície, recebendo a luz proveniente do Sol. Então, nosso tema do PIC é formação do arco-íris. Então, nós achamos interessante fazer o vídeo na escola. Nós trouxemos alguns experimentos, que nós vamos falar primeiro do princípio da ótica, por que ocorre o fenômeno do arco-íris. Então, antes de falar do porquê, nós vamos dar uma explicação sobre o tema. Somos 5 na equipe, tem eu, João Marcos, Eliseu, a Elaine, Andresa e o Maicon. Nós vamos nos apresentando no decorrer do tempo aí. Vou falar um pouco sobre a história do arco-íris, todo o misticismo em cima do arco-íris. O arco-íris ele tem várias denominações: arco celeste, arco de chuva, o arco da velha, né? E ele tem toda uma história em volta, né? Desse nome, arco-íris. Ele é proveniente da mitologia grega, né? Da deusa Íris, né? E ele tem todo um misticismo em volta ao nome do arco-íris. O arco-íris, eles diziam que ao final do arco-íris, se chegássemos ao final do arco-íris, acharíamos um pote de tesouro, um pote de ouro, né? Se conseguíssemos chegar até o final do arco-íris, acharíamos um pote de ouro. Ou também a história, se passarmos por debaixo do arco-íris, nós mudaríamos de sexo, né? Então tem toda uma história. Por isso que o movimento de GLS, o movimento homossexual, é em volta ao arco-íris. E Newton, nos seus experimentos, ele descobriu como
o arco-íris. E ele descobrindo o arco-íris, ele acabou com toda aquela mística, toda aquela poesia do arco-íris. E ele entrou numa briga com um poeta inglês em relação ao arco-íris, que ele acabou com a poesia do arco-íris. Então, nós vamos começar a mostrar na prática, né, o que acontece. Mas para mostrar essa prática, a gente conseguiu esse kit da Unifal. A Unifal forneceu para a gente. Ele foi produzido pela USP, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Unicamp. Ele está sendo distribuído em algumas escolas, principalmente as escolas que fazem parte do PIBID, para mostrar e explicar um pouquinho sobre a ótica. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, para saber sobre ótica, né, a gente tem que entender vários princípios. Primeiro, que a luz, né, para ter a ótica, para a gente poder enxergar, a gente precisa, obviamente, da luz. Então, o que eles nos trouxeram aqui, deixaram para a gente aqui? O Eliseu vai mostrando, vai ajudando, vai explicando um pouco, o Eliseu também. Aqui a gente tem uma fonte de luz. Essa fonte é carregada por uma bateria, por 3 baterias, e quando você liga, ela vai produzir uma luz aqui. E essa luz a gente vai usar de várias formas. Então, primeiro, para utilizar essa luz, a gente vai utilizar aqui, ó, uma lente plana, né, e essa lente ela é delgada, ou seja, ela é flexível, e ela é uma lente de aumento, só que ela é flexível, não sei se consegue perceber aí no vídeo. Parece 2 papeizinhos, mas ele vai mostrar um feixe de luz e vários feixes de luz, a ação deles aqui. Aqui também é um suporte, tá? Um suporte encaixado, a gente encaixa aqui, vem um suporte, para a gente colocar tudo isso aí. E tem aqui várias lentes e vários espelhos que eu vou explicar cada um. A primeira, nós temos aqui, ele vai mostrar primeiro que é um meio transparente, né? Porque a luz só consegue passar através de um meio transparente. Se for um meio translúcido, ela vai passar parcialmente, e se for um meio opaco, ela não vai passar. Então ela tem que ser exclusivamente um meio transparente. E nesse meio transparente nós podemos perceber que ela tem um lado convexo, ou seja, ele é mais gordinho, e um lado plano, então é chamado plano convexo. A próxima lente, também uma lente transparente, que a luz vai passar sobre ela, nós temos aqui, ó, 2 curvaturas, como se fossem 2 conchas. Então ela é plano côncava, é uma lente plano côncava. A luz também vai passar por ela e vai fazer um efeito diferente. A terceira lente, nós temos uma lente biconvexa, é como se fossem 2 colheres, né? A parte de fora de 2 colheres. Então essa lente aqui, no meu caso, que uso óculos, eu posso estar usando uma dessas 3 lentes para fazer a correção visual do meu olho, no caso aqui. Aqui nós pegamos também uma lente plano convexa, só que a angulação dela é maior. Então ela tem que ser transparente, obviamente que ela tem que ser transparente, porque no caso aqui, depois a gente vai ver, depois eu vou mostrar certinho. A outra também é um plano convexo, só que a angulação dela é menor. O ângulo a angulação dela é menor em relação a essa aqui, né? Claro que essa aqui o ângulo vai ser bem maior e essa o ângulo vai ser menor. Aqui a gente está mostrando espelhos, né? Um espelho plano, que a hora que a luz chega no espelho plano, ela vai ser refletida de uma maneira que eu vou demonstrar ali depois. E aqui um espelho côncavo, em forma de concha. Então, as características principais do espelho côncavo. Se você está distante do espelho côncavo, você enxerga a sua imagem invertida. Então, a gente vai, como diz, vai enxergar de ponta cabeça. Se você chega próximo desse espelho côncavo aqui, você vai enxergar a sua imagem maior. Às vezes esse espelho aqui é usado, como é que chama? Em óticas, né, quando chega perto, assim, ou então a mulher fazer maquiagem, chega perto para ver os poros, ver certinho, é esse espelho côncavo aqui, em forma de concha. Outro espelho, também plano, convexo, né? A convexidade dele vai fazer o quê? Ele vai ampliar o grau, vai ampliar o campo de visão. Embora esses espelhos aqui, eu vou
falar assim, porque não é o nosso tema, estou só complementando. Esses espíritos aqui têm o grau de incidência dele, distância focal, qual ponto que ele vai começar a divergir imagem, convergir imagem, mudança de imagem, vai ser assim. Só que esse não é o nosso foco de estudo, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Esse aqui é o mais interessante, que é o prisma. Então, o prisma vai acontecer aqui. A luz vai passar por ele, e quando a luz passa em um meio transparente, né, se ele não tiver angulação nenhuma, ela não muda a sua velocidade. A velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. E quando a luz passa por esse prisma, ela vai sendo refletida por várias partes do prisma aqui, e ela vai perdendo gradualmente a velocidade. Então, se ela perde, vai de 300 mil para 299 mil km por segundo, ela vai revelar um espectro de cor. Perde mais outro espectro de cores. Então, as cores que nós temos são as cores do arco-íris, né, 7 cores. Aqui eu vou conseguir demonstrar para vocês as cores do arco-íris. Então, eu vou montar o seguinte com vocês. Nós vamos montar, né? Aqui, vou mostrar primeiro a diferença de um feixe de luz e de vários feixes de luz. O Eliseu vai colocar aqui primeiro, precisa colocar a lente plana, tá? Eu vou apagar a luz lá e nós vamos explicando no que vai acontecendo aqui. Ele vai colocar a lente plana, vou só apagar a luz. Esse que tem só uma fenda, porque ele vai mostrar um feixe de luz. Então, ó, quando a gente coloca, deixa eu só mostrar uma coisa que eu esqueci. Ele sozinho, né, a luz vai passar de uma maneira, e sem a lente também ela não vai convergir, ela vai ficar diferente essa luz. Então, essa aqui é como se fosse um filtro da luz, tá? Por isso que a gente usa essa lente aqui. Aqui nós temos um feixe de luz, simplesmente um feixe de luz. De acordo que eu vou mudando o ângulo ali, ó, eu vou mudando esse feixe de luz. Nós vamos testando com esse feixe, depois com vários feixes de luz, os fenômenos que vão acontecer. Pode deixar aí. Então aqui, ó, numa lente, dá pra ver aí? Numa lente plano convexa, tem hora que eu esqueço não. O que vai acontecer com a luz? Ela tem uma mudança, tá? Só que não é bem sutil essa mudança. Num feixe de luz só a gente quase não consegue perceber essa mudança aqui, tá? Embora tenha, vocês podem ver que ela teve uma mudança de velocidade aqui, ó, pela angulação. Deixa eu só acertar o papel aqui. Com uma lente bicôncava também já tem uma mudança aqui, ela vai divergir, ou seja, abrir um pouco esse feixe de luz aqui. Com uma lente biconvexa, ela também vai ter uma mudançazinha. Aqui é muito sutil porque ela é um feixe só. Depois com vários feixes vocês vão ver. Então ela está convergindo aqui, está fazendo a convergência desses feixes de luz. Eu mudando o ângulo, olha a convergência como muda também, ó. Como se fosse um laser, né? A gente vai convergir nesse ponto aqui. E nós mudando aqui também, vai convergir mais ainda. Então, dependendo da angulação, a gente vai ter um grau de convergência ou divergência, no caso aqui de convergência. Aqui eu vou explicar para vocês com espelho. Eu gostaria de mostrar que é o espelho côncavo, né? É difícil mostrar a imagem dele porque não tem como mostrar direito. Mas se eu estiver longe, acho que a minha cameraman aqui está de ponta cabeça aí, não sei se tu consegue perceber. E quando chega perto, a imagem fica enorme. Não sei se consegue perceber aí. Aqui o meu ângulo aqui é muito desfavorável. Então, quando um feixe de luz bate nele aqui, ó, um feixe só não vai produzir muito efeito. Depois a gente vai ver com vários feixes. Aqui, um espelho normal, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, que vai acontecer na gota para formar o arco-íris, tá? E aqui, por ser
côncavo, ele vai ter uma mudança. Depois a gente vai enxergar melhor. Aqui, quando o ângulo quando o espelho é convexo, tá vendo? Vai ter uma reflexão maior, então vai ter um grau de divergência maior aqui. E aqui é o espelho plano comum. O que é interessante para nós é o seguinte, no caso aqui, é o prisma, né? O prisma, ele tem várias faces, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, várias faces refletivas, tá? Várias faces aqui. De acordo que eu mudo aqui, ó, eu coloco ele em frente à luz, ele vai, a luz vai ser refletida de várias formas. Então aqui está sendo refletido três faixas de luz. E eu vou virando ele aqui, vou achar um local que eu já achei que eu vou conseguir fazer, ó, aparecer um espectro. Que eu acho que está aparecendo aí para vocês o vermelho, um pouquinho de vermelho, um pouquinho do amarelo, é como se fosse um entardecer. Porque muda a temperatura, aí vai agir como se, dessa forma, vai mudando um pouquinho a velocidade da luz, vai aparecendo um espectro de cor aqui. Aqui já vai mostrando outras cores. Então Newton chamou isso aqui de espectro de cores. Ó. E cada cor que vai aparecer aqui são as formadas cores do arco-íris. Deixa eu ver se eu acho que eu consigo fazer o arco-íris certinho aqui, eu consigo. No plano é difícil, é porque eu tenho claridade aqui, não dá para perceber muito bem. Mas ele vai estar aqui. Aqui. Deu para perceber aí? Acho que ainda não, né? Tá conseguindo perceber aí? Dá para enxergar o azul, é bem evidente, o amarelo, o avermelhado é evidente. Então a luz está passando aqui. Então a gente conseguiu fazer um arco-íris no papel, né? Esse aí que foi o que Newton descobriu, que a luz branca é formada por várias cores, então os espectros de cores aqui. Então a luz passa aqui, né, é refletida, e essa reflexão da luz faz ela perder velocidade. Embora o meio seja diferente, aqui o meio ar e aqui o meio vidro, quando ela passa do ar para o vidro, ela muda de meio e muda a velocidade dela. Quando ela muda a velocidade, ela revela os espectros de cores, que são 7, que eu não lembro de cor, as cores: amarelo, laranjado, vermelho, azul, verde, anil, violeta. Acho que eu falei 7. Me ajuda. Vou mostrar as mesmas coisas, nosso tempo está acabando. Vou mostrar as mesmas coisas agora com vários feixes de luz, né? Opa! O que eu tirei aqui? Tirei errado. Com vários feixes de luz. Eita, gente! Põe aí pra mim. Que eu estou do outro lado e não consigo enxergar. Pronto. Então, a diferença de um feixe é um só, né? Um pontinho de luz só. Vários feixes de luz vai ser isso aqui. Então, ó, aqui dá para enxergar melhor o que acontece quando ele passa do meio transparente. Plano, convexo, pode virar. Côncavo, não, convexo, plano, tá? Ele está mudando de meio, então fez a luz mudar a velocidade, mas não dividiu a luz, só fez ela mudar de velocidade, a luz branca mudar de velocidade. Olha o plano, o bicôncavo, o que vai acontecer? É como se fosse o farol do carro. O farol do carro, geralmente, ele é assim, né? Principalmente para mudar, para iluminar bastante. Então, ele é um farol bicôncavo. Então, para a gente lembrar de côncavo e convexo a diferença, côncavo é como se fosse uma concha, né? Lembrar a parte de dentro da concha. E convexo a parte de fora, né? Na colher, concha, colher, a parte de fora. Agora, uma lente biconvexa. O que a biconvexa vai fazer? Vamos chegar lá mais para cá. Ela vai mudar a velocidade, também vai convergir os feixes de luz num ponto central, né? Quem tem, dependendo do grau de dificuldade seu de visão, você vai precisar de uma lente convergente ou de uma lente divergente. Isso aqui eu acho que é mais evidente. Então, a angulação aqui no plano
convexo, olha como ela converge a luz num ponto só. Então aumenta também esse feixe de luz, ela concentra, ele faz uma concentração maior desse feixe de luz. Vira, por favor. Então, do mesmo modo, numa lente plano, convexa plana, tá vendo? Não vai mudar muita coisa, porque a angulação vai ser a mesma, tanto de um lado quanto do outro. Mudando a angulação, a gente vai concentrar, tá vendo que alguns raios a gente não consegue pegar, a gente vai pegar a parte específica da luz. Pode mudar? Agora a gente pode mudar. Agora a gente mostrar os espelhos. Aí um espelho, vamos chegar mais para cá, côncavo, que é o côncavo, côncavo. Deixa eu ver se eu consigo só mudar o feixe de luz aqui. O que eu vou fazer com o espelho côncavo? Ó, o que vai acontecer? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Ó. O ângulo de incidência aqui, ó, quando ele é refletido, ele vai ser refletido em outro lugar. O ângulo de incidência desse ponto vai ser refletido nesse outro ponto. Então aqui, ó, pode perceber que tem dois feixes de luz iguais. Então quando a imagem está próxima disso aqui, a imagem vai aumentar. Quando ela está longe, saiu do ponto focal e foi longe disso aqui, a imagem vai ficar o quê? Ela vai ficar invertida. Então aqui está mostrando a geometria, né, a geometria e a física junto, mostrando por que a gente enxerga essas imagens no espelho, nesses espelhos, no caso aqui côncavo. Um espelho convexo, ele vai fazer o contrário, ele vai aumentar essa imagem aqui, ó, vai aumentar bastante essa imagem. Então, aqui a gente não vai ter a diferença, já tem uma diferença no começo, próximo ao espelho, e aqui a gente já vai vendo que vai dar um campo de visão maior. No caso, nos espelhos de ônibus, né, nos circulares, tem esses espelhos convexos aí justamente para a gente perceber, para o motorista ou cobrador conseguir enxergar todas as pessoas. Então, aumentando o ângulo de visão aqui. E o que vem mais ao nosso caso aqui agora, ó, são vários feixes de luz, é como se fossem várias gotinhas de água entrando mentira, como se fosse a chuva, ali da mostra já revelou um arco-íris. A chuva entrando, o sol entrando em várias gotinhas de água ali. Então cada gotinha ela vai revelar um pedacinho do arco-íris ali, ó. E esse grau de angulação do arco-íris, ele vai formar aquele arco lá, né? O arco em cima da Terra lá, em cima da onde que a gente vai ver. Então por isso que está aquela forma de arco. O arco-íris é um fenômeno óptico que, além da sua beleza e misticismo, tem um pote de ouro no final dele, não pode mostrar tesoura para ele. Ele está perto dos rios para beber água, sinal de bom presságio. Nos leva a entender alguns conceitos importantes da física no ramo da ótica, como dispersão da luz, refração, ou seja, quando a luz muda de meio material e perde um pouco sua velocidade de propagação da luz, que é 300.000 metros por segundo, dependendo da refração, a separação do espectro de cores, ou seja, as cores que formam o arco-íris e reflexão da luz dentro de cada gota de água. Ele aparece quando após uma chuva, porque a atmosfera fica com gotículas de água suspensas e a gota funciona como um prisma, que faz a separação da luz branca nas 7 cores. Os prismas podem ser a água, uma superfície espelhada como a dos CDs, um pedaço de vidro, aliás, vidros em geral, principalmente quando transparentes, fazem muito bem essa função de prisma. Dentro do prisma, há um ângulo de incidência de reflexão que, em geral, é de 42 graus. Este ângulo que dá a ele a forma de arco característica dos arco-íris. Vale lembrar que a forma da Terra, sendo arredondada, penso que a natureza deu seu jeitinho para que este ângulo não sofresse muitas variações, pois seria muito estranho um arco-íris reto, ou em ângulo de 90 graus, até mesmo circular. Embora, em casos raríssimos, aconteçam os arco-íris de fogo ou arco-íris circular, quando há cristais de gelo na atmosfera e ocorre reflexão dentro destes cristais de gelo, mudando assim o ângulo do raio de reflexão. Outros fenômenos também interessantes que acontecem são os arco-íris geminados, duplos, triplos ou quádruplos, que pela nossa pesquisa entendemos que por haver várias reflexões do mesmo feixe de luz dentro de cada gota, que faz mais este fenômeno acontecer. Mas esta explicação não é a mais aceita, embora seja a mais coerente, não deixa de ser um mistério a mais.